Olá, pessoal! Na videoresenha de hoje eu vou falar sobre o livro Teologia Prática no Contexto da América Latina, um livro que foi organizado por Christoph Schneider Harprecht, e ele foi feito a partir de um mutirão dos professores do Departamento de Teologia Prática da EST. Essa área da teologia prática, infelizmente, às vezes ela é um pouco deixada de lado, nos estudos em geral dos teólogos afora pelo Brasil, mas ela é realmente imprescindível. E esse livro ele fala tanto sobre a teologia prática em geral, quanto sobre as suas subdisciplinas, como liturgia, homilética e assim por diante. Eu tenho aqui então a primeira edição dele, que é de 1998. Um dos objetivos dos autores desse livro foi diminuir a distância entre as diferentes disciplinas que compõem a teologia prática. Na introdução se comenta como muitas vezes cada professor está no seu mundinho, na sua disciplina, e acaba se esquecendo da teologia prática como algo por si só que tem a sua própria unidade. Então, esse é um dos objetivos desse livro. A primeira parte se chama Aspectos Fundamentais da Teologia Prática e vai até o capítulo 5. De acordo com Libani na apresentação do livro, o conceito de teologia prática proposto tenta sintetizar correntes diversas, como a teoria da prática, a perspectiva hermenêutica, o agir comunicativo e a dialética entre teoria e praxis. Para ele, o ponto de coesão dos diferentes autores desse livro é a hermenêutica da prática cristã. Assim, Libânio define a teologia prática como um conjunto de disciplinas teológicas que buscam avaliação crítica, fundamentação teórica e planejamento da prática cristã como uma disciplina temática especial. No primeiro capítulo, Lothar Carlos Rohr busca elucidar o lugar da teologia prática como disciplina teológica. Uma das primeiras perguntas do seu texto é: qual a diferença entre a teologia prática e a pastoral? Qual a competência de cada uma delas? Rohr denuncia a distância entre a pastoral praticada nas igrejas e a formação dos seminários e centros de formação institucionais. Para Rohr, os seminários devem ser uma caixa de ressonância das diferentes pastorais que vão surgindo no meio do povo de Deus e nas bases, por influência da teologia prática. Ao mesmo tempo, as pastorais deveriam ser animadas e respaldadas pela teologia prática dos seminários. Para isso, no entanto, esse caminho precisa ser encurtado. Segundo o autor, a teologia prática é interlocutor especial das práticas pastorais desenvolvidas no seio do povo de Deus. Rohr também explica que os teólogos práticos são sempre cobrados a se posicionar em relação a outras áreas do conhecimento humano, requerendo um diálogo interdisciplinar. Para isso, no entanto, ele informa que primeiro o teólogo prático deve ter clareza sobre sua própria área. A disciplina de teologia prática nasceu na Alemanha no início do século XIX. Em meio a um academicismo estéril com pouca relação com os membros da base da Igreja, surge a necessidade de se criar uma disciplina teológica capaz de estabelecer uma relação adequada entre teologia acadêmica e prática da fé. Schleiermacher foi o pai da teologia prática, incumbido de implantá-la na Faculdade de Teologia da Universidade de Berlim em 1810. No entanto, ele relutou ao fazê-lo. Para Rohr, isso se explica pelo entendimento protestante de que toda teologia é, por natureza, prática. Se era necessário criar uma disciplina especial para a prática, isso quer dizer que a teologia havia se desviado da sua vocação. Rohr explica que a teologia prática deve buscar o seu lugar específico no diálogo com as demais disciplinas teológicas. Qual lugar seria esse? Ele apresenta algumas tentativas recentes. Primeiro modelo: teologia prática como prática da teologia. Para Paul Tillich, seria uma teoria técnica. Segundo modelo: teologia prática como teologia da prática. Entender o servir da igreja como uma função teológica. Terceiro modelo: teologia prática como ciência da prática. Aqui desenvolve-se um diálogo com outras ciências sociais de maneira interdisciplinar, mas no fim a teologia prática acaba perdendo o seu próprio. Na teologia da libertação, entende-se que toda teologia é por definição prática, acabando com o conflito que resulta da prática e da reflexão. No entanto, Rohr destaca a importância da teologia prática como teoria da pastoral, evitando que a teologia faça o caminho direto para a pastoral, sem a mediação da teologia pastoral. A teologia prática deve ser premissa para o fazer teológico. À teologia prática cabe a tarefa de ser um posto avançado de escutas às preocupações e angústias que atormentam as pessoas e a sociedade na atualidade, diz Rohr. E a teologia prática ela também deve ser a consciência crítica da teologia, julgando se cada prática da Igreja é coerente com o discurso teológico que ela emite. No segundo artigo, Christoph Schneider Harprecht fala sobre aspectos históricos e concepções contemporâneas de teologia prática. Retomando Schleiermacher, explica que, para o alemão, a teologia prática se encontra no fim do estudo teológico, sendo a sua coroa, isto é, o resultado de todas as outras disciplinas. Schneider-Harprecht apresenta 4 modelos contemporâneos de teologia prática: a libertação da teologia, de Juan Luís II,
o Plano de Teologia Prática, de Geert Otto, a Teologia Prática Fundamental, de Don Browning, e a Teologia Prática, de Casiano Florestan. Após diferentes apontamentos, Schneider-Harprecht encerra seu capítulo com 8 passos para pesquisar um tema de teologia prática, na página 60. No terceiro capítulo, Lothar Carlos Rohr discursa sobre reflexões em torno do método da teologia prática. No quarto capítulo, Martin Folkman escreve sobre a teologia prática e o ministério da Igreja, apresentando a fundamentação bíblico-teológica do ministério, o ministério teológico ao longo da história da Igreja, e também desafios e princípios norteadores para o ministério hoje. No quinto capítulo, Danilo Streck fala sobre a teologia prática e práticas pastorais na América Latina, destacando seus desafios na modernidade e na pós-modernidade. A segunda parte se chama Disciplinas Específicas da Teologia Prática e vai do capítulo 6 ao 13. A segunda parte do livro é composta pelos seguintes capítulos: Liturgia, de Nelson Kirst, Homilética, de Michael Rose, Edificação de Comunidade, de Martin Folkman, Missão, Testemunho do Evangelho no Horizonte do Reino de Deus, de Roberto Svet, Evangelho, Missão e Culturas, O Desafio do Século XXI, de Roberto Svet, Educação Cristã, de Danilo Streck e Manfredo Vax, Diaconia, de Nordstock, e Aconselhamento Pastoral, de Christoph Schneider-Harprecht. Por fim, o livro se encerra com reflexões finais do mesmo autor. Nesse vídeo resenha, queremos aqui enfatizar os capítulos 6, 8 e 12, isto é, Liturgia, Edificação de Comunidade e Diaconia. O capítulo sobre liturgia foi escrito por Nelson Kirst. Ele compara o culto a um rancho na roça. Quando a família vai para a roça, ela trabalha por 2 horas a fio, então as pessoas se encontram em uma pequena construção para tomarem água, comer pão e descansar. Depois, elas voltam ao trabalho. Bom, o culto seria mais ou menos como esse rancho na roça. O culto é o encontro de Deus com a sua comunidade. É no culto que a igreja ela é alimentada e nutrida e orientada por Deus para o seu trabalho. Todo trabalho na igreja se esgota e se cansa se nós não formos alimentados e orientados por Deus no culto. Assim, o culto é o ponto de partida para todo o trabalho cristão. Para Kirst, liturgia é o conjunto de elementos e formas através dos quais se realiza o encontro de Deus com sua comunidade. Para estudar a teoria e praxis da liturgia existe a ciência litúrgica, que é um ramo da teologia prática. A seguir, Nelson apresenta as perspectivas bíblicas, teológicas e históricas que fundamentam o culto, além da perspectiva das ciências humanas. A ciência da comunicação, por exemplo, ensina que nos comunicamos não apenas por palavras, mas de muitas outras maneiras. Kirst também aponta que o culto cristão acontece nas categorias do tempo e do espaço. Sobre o tempo, fala sobre o domingo, as horas especiais de meditação e o ano litúrgico. Depois disso, ele mostra a estrutura da liturgia, com a principal liturgia na tradição clássica ocidental sendo esta: liturgia de abertura, liturgia da palavra, liturgia da Eucaristia e liturgia de encerramento. Importante para Kirst é que celebrar o culto é sempre uma resposta. Antes de qualquer culto estão a palavra e o gesto de Deus dirigido para nós. O culto segue sempre sendo uma resposta. Aqui, Kirst ele se mostra profundamente luterano. Por fim, Kirst fala sobre liturgia em enculturação e liturgia em perspectiva ecumênica. Martin Folkman é responsável pelo capítulo sobre edificação de comunidade. Em seu texto, ele apresenta a fundamentação bíblica para a área a partir do termo grego oikodomé, percorrendo o Novo Testamento. Entre outros pontos, fundamental para Folkman é que a edificação de comunidade ela é sempre obra exclusiva de Deus. Cristo tem função fundamental na edificação da comunidade. Deus habita em sua comunidade através do Espírito Santo. A seguir, Folkman apresenta diferentes concepções de edificação de comunidade, com seus pontos fortes e fracos. Esse debate foi reacendido nos anos 70 a partir da controvérsia entre o movimento ecumênico, CMI, ligado à teologia da libertação, e o movimento evangelical, em torno do Pacto de Lausanne. Esses são os modelos apresentados por ele. O modelo de mordomia, stewardship, incentivava as pessoas a administrarem seus dons, tempo e dinheiro como mordomos responsáveis. No modelo Igreja para o Mundo, apontava-se para a implantação do Shalom de Deus nesse mundo, para o qual a Igreja é o seu instrumento. No modelo Igreja a partir dos pobres, continua-se o modelo anterior, mas dessa forma visto na América Latina, em conexão com a teologia da libertação. Aqui Folkman comenta sobre as SEBs. No modelo das comunidades missionárias, há um convite à conversão e evangelismo, chamando as pessoas ao encontro pessoal com Cristo. Folkman também fala do modelo da renovação carismática e do modelo da edificação da comunidade constituída,
que é uma tentativa de ativar e dinamizar as comunidades constituídas ou tradicionais. No capítulo Diaconia, Nordstock apresenta 3 linhas do uso do termo diaconia, com diferentes compreensões. Isso se deve a diferentes usos na prática eclesial. Então, quando a gente lê sobre diaconia, pode ser que em determinada leitura diaconia tem um sentido, mas em determinada outra leitura tem um outro sentido. Primeiro sentido, diaconia como ação social a partir de uma motivação cristã. Aqui, a diaconia é considerada uma área da teologia prática ligada à ética social e à responsabilidade sociopolítica da Igreja. Essa compreensão ela vem do movimento diaconal que nasce na Alemanha no século XIX. Também há um entendimento de diaconia como forma específica do ministério eclesiástico, com um diaconato como um ministério subordinado sendo o primeiro degrau na hierarquia da Igreja, como nós vemos, por exemplo, na Igreja Católica Apostólica Romana. E 3. A diaconia como princípio fundamental da Igreja. Aqui, a diaconia faz parte da reflexão sistemático-teológica como dimensão essencial da própria natureza da Igreja. Na fundamentação teológica, Nordstock ele destaca que Jesus é entendido como o diácono, pois ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. Para Nordstock, a diaconia da Igreja Antiga caracteriza-se por 2 movimentos que partem de sua identidade cristológica: a visitação e a hospitalidade. Em sua metodologia diaconal, Nordstock entende a diaconia como interdisciplinar, representando um encontro principalmente entre teologia e as ciências sociais, um encontro que acontece tanto na prática quanto na teoria. Em sua metodologia, o encontro da teologia com as ciências sociais acontece tanto de maneira prática quanto de maneira epistemológica, isto é, teórica. E, a partir desses encontros, elabora-se então um novo saber prático teológico. Por fim, Nordstock identifica diferentes desafios para a teologia prática a partir da diaconia. Por fim, o autor encerra o livro com um texto adicional, incluindo suas reflexões finais. Espero que vocês tenham gostado dessa videoresenha e até a próxima.